Olá, mulheres que sonham com a carreira executiva, que sonham com aquele momento em que serão promovidas e poderão participar das decisões estratégicas da empresa, que poderão participar dos eventos que fazem a diferença e que trazem com eles, né, essa responsabilidade, porque é muita responsabilidade que a gente passa a ter quando chega, né, no nível executivo. A gente se responsabiliza pelas entregas que a gente faz para os nossos clientes, a gente se responsabiliza pelo bom pagamento, pelo bom relacionamento com os nossos fornecedores e principalmente a gente se responsabiliza não só pelos nossos colaboradores, mas também pela família dos nossos colaboradores. Então, essa transformação em profissional do nível executivo tem muitos benefícios, tem muitas alegrias, mas traz também muita responsabilidade. E eu estava imaginando, né, um pouquinho sobre isso, como é que é essa transformação, como é que é essa transição, e eu me lembrei de uma foto que há muitos anos, na verdade não era uma foto, era um desenho que eu vi num livro sobre o crescimento das pessoas nas organizações, e eu me lembro que me marcou muito, porque era uma pessoa do nível gerencial. Nesse desenho, essa pessoa estava em cima do ombro dos seus colaboradores e acima delas, como se no muro, existiam outras pessoas puxando essas pessoas para um outro nível, né? E é muito isso, quando a gente quer galgar, né? Quando a gente quer chegar a um nível executivo, a gente precisa de alavancas, a gente precisa de alguém que nos puxe para cima. E isso também me fez lembrar de um exercício que a gente fez há muitos anos atrás, que é um treinamento experiencial ao ar livre, o TEAL. E nesse TEAL, o último exercício era um exercício de liderança, né? A liderança situacional, porque a liderança não é só a liderança formal, é a liderança situacional, e tinha exatamente essa mesma vivência, pessoas embaixo, como que colocando as pessoas no ombro para que a pessoa pudesse alcançar a mão do outro que já estava em cima e sendo puxada para o outro nível, né? Para uma outra, como se fosse uma outra realidade. Aí vamos refletir, né? Quais são os sentimentos que a gente precisa despertar, precisa gerar nos nossos colaboradores e nas nossas lideranças, para que eles queiram fazer pela gente, fazer por nós esse exercício, né? Nos carregar nos ombros e nos puxar, colocar toda a força para nos puxar para cima. O que vocês acham? Quais seriam 3 sentimentos que vocês acham que a gente precisa gerar para que isso aconteça? Eu me lembro de um amigo que ele brincava que o sentimento mais poderoso seria o temor. O temor, ele tem, né, características interessantes, né? Porque o temor não é o medo, né? O temor tem um pouco a ver aí com uma atitude muito firme que leva as pessoas a quererem seguir o que você fala, porque entendem que você tem alguma propriedade e que você sabe alguma coisa que os outros não sabem, né? O temor tem um pouco a ver com isso. Mas eu não acho que seja o temor que tem essa tangência com o medo. Eu acho que os 3 sentimentos mais importantes que a gente precisa desenvolver, tanto nas nossas lideranças, né? Quando a gente está no nível gerencial, a gente está ligado geralmente a um diretor, mas existem momentos
que a gente aí tem muito contato com outros gerentes que estão ligados a outros diretores. E esses gerentes, esses nossos pares, vão passar essas percepções aí para esses diretores, e essas lideranças vão ter uma percepção sobre o nosso trabalho, sobre a qualidade, sobre a nossa seriedade, a nossa lealdade, a forma como a gente se relaciona com a empresa. Então, existem, né, diversos momentos que lideranças da empresa vão nos perceber, e obviamente o nosso dia a dia com os nossos colaboradores, que vão ter percepções sobre o nosso trabalho, sobre a nossa conduta, sobre o nosso jeito, o verdadeiro jeito de ser no dia a dia de trabalho, né? Aqueles momentos, principalmente nos momentos que a gente não está tão bem, esses são muito marcantes e as pessoas tendem a ter uma percepção muito clara de quem nós somos nesses momentos, e justamente a gente precisa cuidar disso, porque são esses momentos críticos que vão ficar lá na memória ativa dos nossos colaboradores e das lideranças, né? Então, quais seriam os 3 sentimentos? O que vocês acham? Para que caminho vocês iriam? Quais seriam os 3 sentimentos mais importantes que a gente precisa despertar, tanto nas lideranças quanto nos nossos colaboradores? Pois é, eu pensei muito sobre isso, né? Quais seriam 3 sentimentos fundamentais para a gente estar despertando? E eu cheguei à conclusão, até porque uma vez eu ouvi uma colaboradora comentando sobre isso, falando que ela só trabalharia com uma liderança se ela admirasse essa liderança. Então, o primeiro, né, que eu vou pensar aqui, que eu já dei a dica, é a admiração. Mas eu bolei aí um trio que eu chamei de CAR, que fica fácil de memorizar, porque é carro, né? CAR é carro em inglês, né? Então, CAR, esse veículo, né? As emoções, os sentimentos que a gente vai gerar nas outras pessoas, que vão nos conduzir como um veículo para a posição executiva. Então, no CAR tem confiança. Eu acho que a base de qualquer relacionamento que a gente tenha é a confiança. Então, vamos pensar qualquer relacionamento, né? Até o relacionamento, eu já tive um cachorro, o relacionamento com o nosso animalzinho ali de estimação tem muito a ver com confiança, né? Ele confiando na gente, que a gente vai cuidar dele, e a gente confiando nele, que ele não vai nos atacar, não vai fazer nada de mal com relação a gente, porque existe um vínculo ali. Então, confiança do CAR, a admiração, como eu já havia falado, e respeito. Os 3 são muito parecidos, né? Então, se a gente fosse criar uma figura gráfica, seria aquela figura que tem os círculos, né? E os círculos se tangenciando e pontos no meio, né? Que a gente diria que confiança parece com admiração e que parece com respeito. Então tem um ponto ali que os 3 se encontram e são muito semelhantes. E entre eles também, eles têm esses pontos de contato, e nesses pontos de contato eles são muito semelhantes. Mas vamos explicar agora, né, o que é confiança. Para as lideranças, principalmente para o nosso líder, né, é a confiança de que nós seremos capazes de lidar com os desafios que estão sendo propostos, né? Então, que nós vamos ficar na mesma página que a auto-administração e vamos tocar, né, os projetos, vamos estabelecer ações compatíveis para que se realize o que está sendo proposto aí, principalmente no planejamento estratégico da empresa. Então, estamos na mesma página. Se estamos conduzindo as ações no dia a dia e identificamos problemas, que nós vamos saber lidar com esses problemas e vamos reportar para a nossa liderança as dificuldades que nós estamos percebendo.
Por que que isso é importante? Porque também, né, os executivos, os diretores, se reportam a um CEO, se reportam ao presidente da empresa, e eu já vi inúmeras situações em que, por algum motivo, o CEO teve acesso aí ao colaborador, conversou com o colaborador e foi lá indagar ao executivo como as coisas estavam acontecendo, e o executivo não tinha as mesmas informações, não tinha a totalidade de informações que o presidente ou o CEO possuíam. E isso é muito ruim, porque em muitas situações isso realmente soa como uma bola nas costas. Ou seja, passaram a perna em mim. Como é que eu vou ter uma relação de confiança com o meu colaborador se o meu colaborador não me passa o que realmente está acontecendo no dia a dia e nem troca comigo para que a gente possa estabelecer aí um plano de solução? Então, muito importante no dia a dia de trabalho estar reportando as dificuldades, os problemas e até o que não funcionou, o que não pôde ser implantado em hipótese nenhuma. Então, a confiança se estabelece a partir do momento que o colaborador começa a fazer acontecer, né, junto com a equipe. O gerente coloca a equipe em ação e começa a identificar problemas e já reporta aí ao diretor esses problemas. Muitas vezes eu não consigo reportar porque eu acho que eu vou estar perturbando, porque eu acho que eu vou estar incomodando, mas tem que se encontrar aí um modus operandi para que você possa estar falando, define pelo menos uma reunião semanal para que isso seja passado. E se realmente for uma coisa muito crítica, tem que ser passado na hora. Aí é o e-mail, uma mensagem, né, através do instrumento interno da empresa, do WhatsApp, que é tão comum hoje em dia. Não tem desculpa para deixar a nossa liderança a descoberto com relação a um problema muito grave que possa ter sido identificado nesse caminho aí de estar implementando as ações. E uma coisa que eu também acho muito importante é quando estabelecemos, né, com uma meta com a nossa liderança e um plano de ação com a nossa liderança, tem que haver um bom alinhamento com relação a isso, porque muitas vezes a gente sai com uma percepção, acha que é para fazer uma determinada coisa e a liderança tem uma outra ideia na cabeça. Então, para que esse tipo de não entendimento aconteça, tem que checar a informação. Então, na hora que a gente está aí firmando, né, o acordo, firmando o que pode ser feito, mostrando que a gente está na mesma página, dizendo para a liderança, então, o combinado é que pontinhos, vamos fazer isso, 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 isso. Com as suas palavras mesmo, para que a liderança veja se é aquilo mesmo que está sendo definido. Então, checar a informação é muito importante na hora que a gente firma o plano de ação, na hora que a gente firma a meta, firma o acordo com a nossa liderança. Essa é a forma da gente estar na mesma página, firmando e realmente checando a informação para ver se a gente entendeu da mesma forma. Bom, a gente precisa firmar e a gente precisa, quando as coisas vão para a vida real, tá trocando o que está acontecendo com a liderança para que ela não fique a descoberto. A nossa liderança também precisa confiar que a gente vai estar sempre investindo no nosso desenvolvimento,
que a gente não vai ficar dependendo de uma ação, dependendo. Quantas vezes eu vi profissionais reclamando, porque eu não consigo aprender mais, porque eu queria fazer um curso XPTO e a empresa ainda não disponibilizou um plano para que a gente possa fazer esse curso, geralmente cursos mais caros, eu gostaria de fazer esse curso até fora do país. Hoje em dia, existe possibilidade, através de cursos pela internet, da gente estar adquirindo mais conhecimento, inclusive em instituições fora, instituições internacionais, até um preço mais acessível, que a gente não precise depender da empresa. O nosso desenvolvimento é um benefício nosso, né? Porque o conhecimento que a gente adquire, ninguém rouba, ninguém tira de nós. Conhecimento a gente vai agregando e ele vai se acumulando, né? E quanto mais a gente reparte com outras pessoas, com os nossos colaboradores, mais a gente vai assimilando esse conhecimento e até alavancando esse conhecimento. Então, o conhecimento realmente ele tem esse potencial, né? Quanto mais a gente divide, ele se multiplica dentro de nós. Então, a liderança, as nossas lideranças, né? Elas têm que entender que a gente está se desenvolvendo para que a gente esteja cada vez mais bem preparado para o trabalho que a gente tem. Então, ter essa percepção, né, que a pessoa ela vai além, que a pessoa se desenvolve inclusive para o próximo nível, já faz as pessoas terem a ideia de, caso exista uma oportunidade na empresa, essa é uma profissional que pode ascender. Ela está preparada, ela se desenvolveu independente da empresa. É até melhor quando é independente da empresa, porque isso mostra que a pessoa cuida de si mesma em primeiro lugar, que a pessoa investe nela mesma em primeiro lugar. Se a empresa depois fornecer algum tipo de treinamento muito legal, muito especial, ótimo, excelente, mas você cuida do seu futuro, porque quando a gente investe no nosso desenvolvimento, a gente está cuidando do nosso futuro, a gente está realmente mostrando que a gente quer chegar lá e que a gente não vai medir esforços para nos tornarmos preparados para chegar lá. Então, as lideranças precisam confiar que nós estamos investindo no nosso desenvolvimento. Outra coisa muito importante com relação à confiança é como a gente se comporta em relação às nossas lideranças com outras pessoas dentro da organização, até com nossos colaboradores, né? Eu já vi profissionais muito preparados, mas que cometem um erro básico. E o erro básico é falar mal do chefe para os outros. Por que não concorda com a forma como o chefe quer resolver um determinado problema, ou como ele está conduzindo uma questão, como ele falou, no que for, começa a diminuir o chefe, né? Ele não é tão bom assim, esse cara parece maluco, olha as coisas que ele fala. Esse tipo de posicionamento não é o posicionamento de uma profissional que quer chegar no nível executivo. Porque quem escuta do outro lado logo pensa, se fala mal dele assim, pode falar mal de mim também. Então você quebra a relação de confiança. Então, nada de participar de fofocas, nada de ficar falando mal da liderança. E eu até te pergunto, né, se você em algum momento já fez isso. O que você ganha com isso? Diminuindo a sua liderança, falando mal da sua liderança para os outros profissionais. Nada.
Você não vai sair mais valorizada porque você vê a sua liderança de um jeito que não é muito bom. É melhor, tem uma frase que eu acho muito poderosa, né? Falar com a pessoa e não da pessoa. Então, se você não concorda, você tem que aprender a se posicionar e olho no olho com a sua liderança, posicionar para ela, ó, não é a melhor forma da gente resolver. E mesmo que ela teime, o seu papel é fazer o melhor para que o que está acordado, o que está combinado, ocorra como combinado, né? E se não estiver acontecendo, chegar e falar, olha, não está acontecendo, vamos fazer no outro formato, vamos fazer de outra forma, porque também você não ganha nada. Eu falei, mas eu te disse. Isso também não vai fazer você marcar ponto com a sua liderança, não vai mostrar que você está madura o suficiente para estar aí alcançando uma posição executiva. Então, para que a gente gere confiança, né, para que as lideranças de cima queiram puxar a gente, né, pegar nosso braço e puxar para cima, a gente tem que ter uma postura, a gente tem que se preocupar com detalhes no dia a dia que muitas vezes passam desapercebidos, né? É muito comum nas organizações que um gerente até tenha contato aí com o CEO da empresa e seja abordado com relação a um assunto e acabe falando desse assunto para o CEO e desligue, né? Como se, não, eu acho que eu já falei, fica aquela coisa, eu acho que eu já falei com o chefe, então quando o CEO for falar, tá tudo. Mas tem que ter essa preocupação, olha, eu tive o CEO, tive contato com o presidente, com o CEO agora, e ele perguntou sobre isso, e eu falei isso, que é o que está acontecendo, né? E melhor seria se a liderança já soubesse disso, né? Às vezes é bom falar, porque a liderança pode esquecer que você já tinha dito, então fala de novo, que também é uma coisa importante. Confiança a gente conquista, e a gente conquista com detalhes e com um jeito de ser confiável, né? Mas a gente precisa também gerar confiança nos nossos colaboradores. É um pouco parecido, mas é diferente. Os colaboradores, eles têm que ter uma percepção, eles têm que confiar que quando a gente está recebendo uma demanda, que a gente entende o impacto daquela demanda no dia a dia deles, né? Com as dificuldades que eles têm, que a gente é capaz de entender o lado do colaborador e que eles precisam confiar que a gente vai trazer contribuições para que aquela meta, que aquele trabalho seja executado da melhor forma. Então, também tem a ver, né, com a nossa competência, com a nossa capacidade de fazer acontecer, com a nossa vontade, a nossa garra também de fazer, mas eles têm que confiar que a gente vai contribuir, que a gente tem contribuições a dar. Eu já vi em muitas áreas os colaboradores saírem sempre com uma percepção de que a liderança não considerou a realidade do trabalho deles, né? E às vezes fica mesmo afastado da realidade do trabalho. Então, se isso está acontecendo, é importante que a liderança vá para a operação para entender como é que as coisas estão acontecendo. Tem um termo, né, na qualidade, na gestão, que vem do Japão, que é o Gemba, que é ir para a operação, ir para o Gemba, que é ir, né, a barriga no balcão. Às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo, as dificuldades do dia a dia, para que a gente possa também posicionar da melhor forma possível a forma como tudo pode se desenrolar, né? Às vezes a gente combina uma coisa com a liderança, achando que é possível fazer,
a vida real está dizendo que não dá para fazer porque falta aí um material, falta uma tecnologia, um sistema adequado, falta alguma coisa crítica que não vai nos permitir fazer o que está sendo definido aí com as nossas lideranças. Então, muito importante a gente ter, né, esse comportamento que vai gerar uma confiança no colaborador que a gente realmente tá junto, né? Tá junto, que a gente entende como as coisas funcionam na nossa área. Outra coisa muito importante e que vai também contribuir muito para que os colaboradores se tornem cada vez mais bem preparados para os desafios é o investimento no desenvolvimento dos colaboradores, é aquela liderança que forma os seus profissionais, né? Que compartilha o conhecimento, que divide para multiplicar o conhecimento. Então isso é fundamental. A liderança, né? Você, mulher, que tem aí um grupo ligado a você, que se preocupa em estar desenvolvendo, em estar compartilhando o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira até chegar aí com seus colaboradores, para que eles se tornem cada vez mais independentes, mais bem preparados para assumir os desafios. É assim, quando a gente se preocupa com os colaboradores, informar os colaboradores, que eles também nos cedem os seus ombros para que a gente possa escalar para uma posição executiva, porque eles acreditam que quando a gente chegar lá, a gente vai contribuir para a empresa como um todo, né? Todo mundo quer fazer parte de sucesso. Se ter um executivo, uma executiva, né, que toma conta das pessoas, que toma conta da empresa e que vai contribuir para o desenvolvimento da empresa, é tudo que todo mundo quer. Todo mundo quer trabalhar numa empresa que tem sucesso, né? Que conquista cliente, conquista a maior fatia no mercado, uma empresa que é uma empresa excelente para se trabalhar, que é isso que a gente quer também, ou seja, uma executiva que vai fazer o dia a dia das pessoas cada vez melhor. Nesse exercício aí do desenvolvimento do colaborador, obviamente, a relação, o tipo de relação de liderança que você deve ter, né, que vai gerar aí essa confiança, é uma relação baseada na troca, no ouvir com atenção, até para poder contra-argumentar em cima do que está sendo dito. Muitas vezes, quando a gente passa o desafio para os colaboradores, eles entendem ou eles percebem o desafio de uma forma muito intensa, ou acabam confundindo na lógica do tempo, né, achando que é tudo para já, e não é. Existe aí é como se fosse uma escada que a gente vai subindo os degraus e vai podendo fazer entregas ao longo de um tempo, né? Não é entregar tudo em 5 minutos, porque não vai ser possível. Então tem que haver essa negociação, ouvir o colaborador, ouvir esse pensamento do colaborador, ter essa abertura de ouvir as angústias, o tamanho da dificuldade que está na cabeça do colaborador, para que a gente possa aí argumentar e mostrar que não é bem assim, que as coisas podem ser, sim, feitas e atingidas no tempo certo, né? Que tudo na vida tem seu tempo. E, finalmente, o colaborador precisa saber, precisa confiar que a liderança vai defendê-los diante de ataques. É óbvio, né, que dentro da organização, as diversas áreas muitas vezes entram em conflitos e é muito ruim para o colaborador quando ele percebe que o outro, né, o outro gestor, o outro profissional, outra liderança está tomando conta da sua equipe e a sua liderança não está. Recebe a crítica, é isso mesmo, claro, vou falar, não podem fazer isso. Não é que você tenha que ter uma postura, não, porque a minha equipe é maravilhosa, ninguém faz nada errado. Mas, olha,
eu não estou a par do que está acontecendo, eu vou conversar com a equipe e depois nós vamos voltar a conversar. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Porque vem aquele negócio e leva até um susto. Quantas vezes? Não sei se vocês já viveram. Eu já vivi isso muitas vezes. Leva até um susto. Meu Deus, o que está acontecendo? Calma, deixa eu entender. Olha, não é do jeito das pessoas fazerem. Não é o jeito das pessoas falarem. Então eu vou tentar entender o que está acontecendo para que a gente possa, né, reunir aí a maior parte dos fatos e tomar a nossa decisão do como é que nós vamos resolver aí os conflitos. Porque os conflitos são naturais, né? São naturais. É natural que uma área queira que a outra faça de uma determinada forma um trabalho, porque vai facilitar a vida dela, mas às vezes não é possível. Então, é uma negociação. O dia a dia na organização é uma grande negociação, que a gente está o tempo todo ali tentando mostrar para outras pessoas também as dificuldades de cada um e as possibilidades de cada um. Existem momentos que a gente queria muito fazer, até da forma como o outro deseja, que o outro quer, mas existe uma inviabilidade técnica, existe uma inviabilidade. Bom, o último fator da confiança que eu quero falar é você mesmo. Você mesma precisa confiar em você. Confiar que você será capaz. Afastar pensamentos limitantes que dizem que você não será capaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que as pessoas não vão aceitar aí a sua argumentação, porque muitas vezes quando vem esse pensamento, as pessoas não vão me ouvir, as pessoas não vão aceitar a minha argumentação, o que acontece? Eu não argumento, e as pessoas não vão aceitar mesmo, para que eu vou falar? E aí eu estou perdendo a oportunidade de me posicionar, de entender melhor a situação, até para que eu possa realmente contribuir mais junto com a minha equipe para que os resultados sejam alcançados. Então, você também precisa confiar em você mesmo. Então, olha só, existem 3 níveis, né? Como eu disse no desenho. Existe o nível de cima, que puxa. Existe o nível de baixo, que coloca nos ombros. Mas existe você. Você tem que se posicionar no ombro do colaborador e esticar o braço para que em cima te puxe. Despertando, em primeiro lugar, a confiança dentro de você mesmo, com relação aos seus chefes e com relação aos seus colaboradores. Tem um belo trabalho pela frente para despertar, para desenvolver esse tipo de sentimento. E é muito legal quando a gente começa, que a gente realmente percebe um outro olhar das pessoas com relação a gente mesmo. Bom, o segundo sentimento que a gente precisa despertar é a admiração. A admiração talvez seja o sentimento que apareça mais como alavanca aí do crescimento, mas se as pessoas não confiarem, mesmo que elas possam admirar o profissional, mas elas não conseguem confiar nele, elas têm dificuldade de, por exemplo, as lideranças puxarem esse profissional. Então, vamos lá, mulher, vamos pensar nisso. Como é que a gente gera a admiração nas nossas lideranças? A gente gera admiração sempre que a gente tem a oportunidade de posicionar uma visão que os outros não estão tendo, né? Então, não se omitir nas reuniões, por exemplo, mas sabendo se colocar de uma forma polida e de uma forma verdadeira em termos de conteúdo, não é? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que se posicionam, mas alguém faz uma pergunta e a pessoa fica, ela não tem uma resposta, ela não tem conteúdo para garantir uma argumentação.
Então, é importante. Para que a gente tenha conteúdo, a gente tem que entender como é que está a vida real, a gente tem que entender mais e mais do nosso, da nossa área, né, do funcionamento dessa área e do assunto em que a gente está assim, tá ali desempenhando, né? Ou na área financeira, ou na área contábil, ou no que for, a gente tem que ter bastante conteúdo técnico, né? Que eu chamaria do conteúdo técnico. Então, a gente precisa saber para que a gente tenha essa argumentação e essa capacidade de posicionar isso sem parecer arrogante, sem parecer muito destemperado, porque algumas pessoas aí posicionam de uma forma muito inadequada, né? Que ao invés de trazer as pessoas para a argumentação, afasta as pessoas da argumentação. Então é muito importante ter o conteúdo e saber expor esse conteúdo. Para isso, a gente precisa usar uma habilidade que é perfeitamente desenvolvível, se essa palavra existe, mas uma habilidade que a gente pode desenvolver, que é vamos ver se vocês já estão ligados aí dentro da inteligência emocional, empatia. É aí que entra a empatia. Para que a gente se comunique de uma forma adequada, a gente tem que estar muito aberto para como o outro vai sentir aquilo. E isso, quem nos fornece essa competência, essa capacidade, é a empatia. Por isso que se fala muito da empatia, que a gente precisa muito da empatia, que a gente tem que estar sabendo aí posicionar sem fazer uma acusação, sem deixar o outro numa posição desconfortável, sem criar uma situação limite. Muitos profissionais perdem oportunidades ou são percebidos de uma forma não muito boa, porque eles criam uma situação limite, né? Eles fazem com que o outro fique numa saia justa e aí tenham que fazer uma coisa de uma forma que eles nem queriam fazer. Então não crie situação limite para as lideranças e para isso use a empatia e entenda a forma mais adequada de estar posicionando o conhecimento, de estar posicionando o problema, né? Sem acusações, sem irritação, né? Muitas vezes a irritação faz com que a gente perca o bom tom. Então, cuide disso, você vai ser admirado quanto mais soluções você trouxer. Então, quando você realmente consegue fazer parte da solução e não parte do problema. Então, quando a gente cria situação limite, a gente nos transforma, né? A gente se transforma num problema. Então, não se permita fazer isso. Você sempre tem que fazer parte da solução. As pessoas têm que pensar, quando tiver um problema complicado, um problema difícil, um problema mais complexo, tem que pensar assim, vou consultar fulana porque talvez ela possa trazer uma boa contribuição de solução. Sempre sabendo se posicionar. E mais importante, se posicionando. Porque eu já vi muitos profissionais saírem de reuniões, eu não falei porque estavam os outros diretores, como é que eu ia falar, como é que eu ia me posicionar, eles podiam pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quando você tem respostas, quando você pode contribuir para a solução, você tem responsabilidade de falar. E você só vai chegar no nível executivo se você se posicionar. Você vai ter que se posicionar, inclusive com relação a assuntos complicados e difíceis, né? Então, vai ser admirado quanto mais você trouxer soluções, quanto mais você souber se posicionar, quanto mais você contribuir para soluções, quanto mais você participar aí de projetos na empresa e realmente contribuir para que os projetos
entrem no ar o mais rápido possível, que soluções sejam encontradas para as dificuldades que estão surgindo e as pessoas pensem em você, né? Eu acho que todo mundo já teve aí um par, um gerente especial, esse gerente que a contribuía, né, para soluções e que na hora que tinha um problema todo mundo, ai, se o fulano vier, ele vai ajudar a gente, ou fulana vier, ela vai ajudar a gente a solucionar. Pensa aí, você não conheceu alguém assim? Como é que você pode fazer para que você se torne essa profissional, né? Essa profissional que os seus pares vão querer compartilhar com você as dificuldades, vão querer estar junto de você, porque sabe que você realmente vai contribuir sem criar depois, né, uma historinha colocando as pessoas no fogo, diminuindo as pessoas, ao contrário, sempre agregando, sempre valorizando as contribuições do outro. Se você conhece esse profissional, provavelmente ele vai chegar numa posição executiva. Eu conheci alguns profissionais e eles todos chegaram na posição executiva. Alguns até, que eram muito brilhantes mesmo, chegaram numa posição executiva muito rápido, chegaram no nível de CEO muito mais rápido até do que eu imaginava. Eu sempre apostei que eles iam chegar lá e eles chegaram. Então, esse é o modelo que você deve se basear, né? Criar a admiração sobre o seu conhecimento, sobre a sua capacidade de posicionar esse seu conhecimento, sobre as suas contribuições com seus pares, com os seus chefes, com o seu próprio chefe. Ele precisa admirar o seu posicionamento, o seu entendimento, o seu conhecimento. Você tem que marcar gol, né? Para ser admirado tem que marcar gol. E marcar gol tem uma habilidade, e a habilidade tem a ver com conhecimento e com a forma como eu coloco esse conhecimento à disposição, que eu distribuo esse conhecimento para as pessoas para que as soluções apareçam, né? Porque quantas vezes a gente tem aí situações que a gente não sabe, ai meu Deus, como é que nós vamos solucionar? E a gente vai solucionar trocando. É com muita troca que a gente consegue realmente as soluções. Outra forma de se criar admiração, né, por parte das lideranças tem a ver com a qualidade da equipe que a gente monta. Quanto mais capacitada for a nossa equipe, mais entrosada, quanto mais ela atuar como uma equipe de verdade, mais admiração a gente gera nas lideranças e aumenta a nossa possibilidade de galgar aí, de ser puxada para um nível executivo. Mas e os nossos colaboradores? Como é que eles nos admiram, né? Então, os colaboradores, eles realmente admiram pessoas que têm conhecimento, que têm competências e que compartilham esse conhecimento e essas competências. Eles admiram os profissionais que, diante aí de situações difíceis, conseguem se posicionar, conseguem ser assertivos. Uma vez eu li que a assertividade na psicologia é saber estabelecer aí as fronteiras, né? Então, os nossos colaboradores, eles vão nos admirar quando a gente consegue dizer não, quando a gente consegue defender as fronteiras, né? Até aqui pode, a partir daqui não pode mais. Eles vão nos admirar sempre que a gente defender os nossos valores, né? Que a gente trabalha com a equipe, com valores, né? Todo mundo tem os seus valores e a gente respeitar os valores. E aí volta a assertividade. Até aqui pode, a partir daqui não pode mais, porque esse é um valor para mim. Então, por quê? Porque isso também faz a pessoa ser confiável. A gente volta lá, né? Se ela diz que tem um valor numa primeira situação, numa primeira tensão, ela abre mão daquele valor, será que essa pessoa é confiável? Você confiaria numa pessoa que a todo momento os valores
mudam, são valores assim, parece uma beba, ele vai se adequando, os valores vão se adequando às situações. Nessa situação eu tenho esse valor, mas naquela outra situação esse valor foi embora porque ele não é o valor aí que está surgindo no momento. Não é um bom valor para esse momento. Não, valores são valores. A gente não abre mão. Por exemplo, eu não abro mão, um valor que eu sempre defendi, que eu acredito que as pessoas fazem toda a diferença. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que nenhuma liderança, seja ela o que for, vai conseguir sucesso se as pessoas não estiverem do lado dela. Então, os seus próprios colaboradores, os colaboradores de outras áreas, as lideranças, a pessoa tem que ser realmente respeitada, admirada e ser confiável, né? Assim que a pessoa vai se tornando querida também, né? A gente precisa ser querido, tem que ter aí um pouquinho de amor, né? Os colaboradores nos amando, a nossa liderança nos amando, isso é importante, né? Isso faz parte do relacionamento. O vínculo, criar um verdadeiro vínculo e não uma coisa nebulosa. O tipo de relacionamento que leva uma pessoa para uma posição executiva certamente não é um relacionamento fugaz, não é um relacionamento difuso, tem que ter vínculo. Então, voltando aqui para os colaboradores, eles vão admirar uma liderança que respeita os seus valores, uma liderança que se posiciona adequadamente, uma liderança que toma as decisões difíceis quando precisam ser tomadas, respeitando as pessoas. Então, muitas vezes, no caso de liderança, talvez a decisão mais difícil seja a decisão, por exemplo, de demissão, mas existem formas e formas de fazer demissão. Eu já vi muita gente que faz uma demissão diminuindo o outro, né? Diminuindo a contribuição que o outro trouxe para a organização como forma de justificar a demissão que ele está fazendo. Então, se o profissional não era bom, por que ficou com o profissional até aquele momento? Então, é muito tênue, muito delicado. É óbvio que se você está tomando a decisão pela demissão, existe uma justificativa para isso. Mas não é diminuindo o profissional que você vai conseguir fazer uma demissão que eu considero assim limpa. Então, esse é um momento em que as pessoas estão ali podendo optar por admiro, não admiro. A firmeza com que a pessoa se posiciona diante aí de pressão, porque muitas vezes você recebe uma pressão sobre alguma decisão, algum projeto que está no ar e que traz mudança. Sempre que traz mudança, vai vir resistência, né, gente? Porque até que a mudança seja entendida, até que todo mundo assente o conhecimento da nova realidade que está por vir, você tem ali uma situação que é um pouquinho caótica, né? No sentido da energia, fica muita energia ali e realmente pode vir uma manifestação muito firme, muito forte para cima, mas o bom profissional vai ser admirado quanto mais ele mantiver suas convicções. Porque se ele defender uma mudança, ele tem que defender até o fim. Claro que ouvindo os problemas, entendendo o que é o problema associado a dificuldade do outro de estar se conformando à mudança versus algum problema realmente muito relevante que precisa ser considerado para que a mudança possa trazer os benefícios esperados. Então, uma liderança que consegue se manter a firmeza diante aí dessa pressão, será muito admirada pelos seus colaboradores. E será também admirada quando ela, sempre que ela for enaltecida, esse trabalho que você fez, e ela posicionar o trabalho que nós fizemos.
um trabalho que eu e a minha equipe, sem eles eu não ia conseguir. Isso vai gerando uma admiração, porque demonstra a admiração que a liderança tem pelos seus liderados, pela sua equipe. São coisas muito básicas, muito que parecem até pequenas, mas que tem muito valor, né? Deus está nos detalhes, né, gente? Então esses detalhes é que vão gerando aí uma admiração pela liderança. Porque algumas pessoas acham, não, eu vou admirar um líder que tiver um currículo maravilhoso, que tiver uma formação maravilhosa. Mas se ele tem isso, mas não tem um comportamento adequado, ele acaba gerando o contrário, né? Ao invés de admiração, ele gera uma vontade de se afastar daquele profissional, porque a admiração gera uma vontade de copiar, né? De ser como aquele profissional. E quando o profissional não tem um comportamento adequado, apesar de ter um currículo maravilhoso, de ter trabalhado numa empresa ou em empresas maravilhosas, gera um afastamento igual a ele, é que eu não quero ser. Então pensa nisso. A sua equipe vai estar olhando para o seu comportamento. Os seus líderes vão estar olhando para o seu comportamento com a sua equipe, com seus pares, com eles mesmos, com essa firmeza, com essa assertividade de posicionar, com o respeito que você mesmo demonstra pelos seus valores. E você, muitas vezes, vai se admirar pela sua capacidade de lidar com situações difíceis. Quanto mais você se tornar admirada pela sua capacidade de lidar com situações que você achava que não era possível, que não era capaz, mais admiração você também está gerando nas outras pessoas. A admiração é um sentimento muito positivo e que vai te ajudar a chegar na posição executiva. Por fim, vamos falar do respeito. Agora a gente já vai falar de coisas que a gente, de alguma forma, manifestou ali na confiança, manifestou na admiração. Por que que um profissional é respeitado, né? Ele é respeitado pelo conhecimento que ele tem, pela experiência que ele tem, mas é mais do que isso. É pela capacidade que ele tem de usar este conhecimento e essa experiência na hora certa. Então, trazer o conhecimento, trazer a experiência como forma realmente de contribuição para o trabalho, para o exercício aí e a implementação das soluções dentro da empresa. Então, quanto mais o profissional consegue realmente mostrar para a empresa o conhecimento e a experiência que ele tem e como que ele pode transformar isso numa força para todos, né, para o grupo, para os seus líderes, maior o respeito que ele vai gerar. E ele também vai gerar mais respeito quanto mais ele respeitar aí a ideia do outro, né? E como é que a gente respeita a ideia da liderança? Quando a gente faz realmente o melhor para que a meta, para que o plano de ação, para que as necessidades da empresa sejam realizadas, né? Para que as coisas aconteçam conforme previsto. Quando a gente faz o nosso melhor, quando a gente mostra realmente que a gente está junto e que a gente vai usar toda a nossa experiência, nosso conhecimento para da melhor forma para alcançar o que está combinado, né? O que está combinado passa a ser realmente uma meta individual. Então, a gente, como profissional que quer chegar no nível executivo, a gente tem que estar muito comprometido, muito engajada com as metas, com as promessas que a gente faz,
né? Não pode ser dissidente, o sim que é não e o não que é sim, né? A gente tem que ter uma postura firme. Se a gente disse sim, ir até o final ali com o nosso melhor, juntando a nossa equipe para que a gente consiga realmente entregar o que a empresa espera. Então, o respeito vem muito da nossa postura mesmo, da nossa atitude, do uso que a gente faz da nossa competência para contribuir para os resultados, contribuir para as metas da empresa. A gente também vai ser respeitado pela nossa liderança quando a gente demonstrar a nossa resiliência. E o que é isso, né? É buscar sempre uma nova abordagem. Quando a gente tiver um projeto, quando a gente tiver uma ideia, quando a gente encontrar uma dificuldade, a gente conseguir realmente passar isso de uma forma positiva, construtiva. Porque muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente fica murmurando, a gente fica lamentando, aí a gente começa a fazer parte do problema e não da solução. A gente fica dizendo, não, mas isso não é possível, isso aí não vai acontecer, mas dessa forma não vai dar. Ao invés de adotar esse tipo de postura, a gente adotar uma postura, olha, a dificuldade é essa, eu imagino, eu penso, eu acredito que a melhor solução seja essa, o que você acha? Como é que a gente pode fazer? Você acha que essa é uma forma boa? Troca. Então as lideranças, elas vão nos respeitar. Quanto mais soluções a gente apresentar, ao invés de ficar murmurando e se lamentando, e muitas vezes, né, cruzar os braços e adotar aquela postura, não vai dar. Então, e essa postura, definitivamente, não é uma postura de uma liderança que quer chegar no nível executivo. A postura correta é difícil, é complicado, mas a gente é capaz de solucionar. A gente consegue encontrar uma solução. E hoje a gente imagina que vai ser um problema. Quando o problema vier, a gente vai ter condições de resolver esse problema. Porque muitas vezes a gente, quando tem uma demanda, a gente já começa a pensar nas coisas que podem dar errado e nas questões que vão surgir e que a gente sabe que vão surgir, né? Que é pela experiência, pela nossa vivência. Mas ao invés de ficar só vendo os problemas, a gente tem que pensar, olha, se o problema vier, como que a gente pode driblar o problema, como que a gente pode trazer uma solução. Essa é a postura mais adequada. Não é pela murmuração, não é pela reclamação, não é o bico que vai te ajudar a chegar no nível executivo. Pelo contrário, essas atitudes realmente vão te empurrar para baixo. Como ao invés de te puxar, vai empurrar para baixo. Diante dos desafios, é uma postura, pode ter problema, pode ter dificuldade, mas nós vamos conseguir encontrar caminhos e soluções para que a gente ultrapasse, né, esses desafios aí que estão na cara que vão surgir. As lideranças, quanto mais firmeza elas sentem na nossa atitude, na nossa vontade de fazer acontecer, mais elas vão se admirar, mais elas vão confiar e mais elas vão nos respeitar enquanto profissionais. E os nossos colaboradores? Como é que a gente gera respeito com relação à nossa pessoa, né? Da parte dos nossos colaboradores? O respeito por parte dos colaboradores vem em resposta ao respeito que a gente demonstra por eles. Então, quando eles posicionarem uma solução, a gente tem que argumentar com eles e não dizer, não, isso aí não, nem pensar, vamos para outra. A gente tem que chegar, mas por que você está pensando nisso? Por que você acha que isso é uma solução? Como que a gente, então, pode implementar isso? E você pode até ter a opinião, olha, eu imagino que possa acontecer isso, como é que a gente vai driblar aí esse problema? Então, quando a gente respeita o colaborador, ouve e argumenta e implanta o que for possível. Muitas vezes as ideias dos colaboradores não podem ser implantadas na totalidade, porque eles imaginam uma situação que eles também não têm todas as informações, às vezes você tem algumas informações que eles não têm. Então é um momento de compartilhar isso.
Então, na hora que compartilha, todo mundo entende melhor. E quando a gente entende, a gente sofre menos e pode contribuir melhor. Então, o respeito por parte do colaborador vem quando ele percebe que nós temos capacidade e que a gente ouve a opinião deles, respeita a opinião deles e chega junto com eles a um denominador comum de como implementar as coisas. E na hora que começam a surgir os problemas, não fica acusando os colaboradores, não fica levando uma culpa. Isso está acontecendo porque fulano não fez isso, ou fulano, Beltrano fez aquilo outro, é aí que deu o problema. Ao invés de uma postura, né, acusadora com relação aos colaboradores, uma postura, nós entendemos que era a melhor solução e agora nós vamos encontrar aí caminhos para lidar com essas dificuldades, para lidar com os desafios que estão surgindo e que a gente não tinha previsto, que é absolutamente natural. Principalmente quando a gente está mudando a ordem, né? Está estabelecendo uma nova ordem de trabalho, uma nova metodologia, um novo sistema. É óbvio que problemas vão surgir, mas nós juntos seremos capazes de lidar com os problemas e, aliás, muito melhor, né? Em equipe, a gente consegue, a coisa da equipe realmente potencializa a nossa capacidade de apresentar soluções. Então, o respeito vem pela ouvir e pela negociação com o colaborador para se chegar à melhor solução. Sem acusações, sem colocar os colaboradores na berlinda, no sentido de eu vou me defender acusando eles, mas assumindo aí, né, uma postura firme e nós vamos conseguir. E isso também está ligado ali à admiração e à confiança, né? Os colaboradores confiam porque é uma liderança que realmente defende a todos, defende a equipe, tá junto da equipe. Essa é uma forma muito boa da gente trabalhar. Não é fácil, porque muitas vezes a gente também combina uma coisa com os colaboradores, eles fazem de outra forma, a gente não fica sabendo, e aí a coisa dá errado porque não seguiu aí o combinado. E é uma tentação muito grande a gente falar assim, mas isso foi culpa do Beltrano lá, que é seu colaborador. Então, se ele errou, você é o líder, você errou junto com ele. Eu sei, porque eu sei que é difícil. Para mim era muito difícil isso. Eu combinar, fazia de outra forma, aí não dava certo, aí eu ainda tinha que assumir, nós erramos. Quando nós, né? Mas faz parte. E você será mais admirado, inclusive pelas lideranças, quando você assumir junto, conseguir trazer para você essa responsabilidade. Não é fácil, mas é possível. Eu também conheço, né, pessoas e líderes que tinham essa capacidade maior, até muito importante na forma de condução. Então, todo mundo é capaz de fazer. Se um é capaz de fazer, todos podem fazer. Basta querer e focar nisso, se for o ponto aí de desenvolvimento para você. E você vai se respeitar mais se você respeitar os seus limites. Se você tiver aí consciência do que é tolerável, né? Eu tive um chefe que ele tinha um posicionamento muito interessante, né? Ele dizia o seguinte: Ana, existem os 10% inegociáveis. Quais são os seus 10% inegociáveis? Você tem que saber quais são os seus 10% inegociáveis. Por quê? Porque essa é uma forma de se respeitar, saber o limite ali, até aqui pode, pois não pode mais. Então, quais são os seus 10% inegociáveis, por exemplo, num projeto? Porque quanto mais você deixar claro para o colaborador que esse é um inegociável, mais fácil das pessoas realmente respeitarem esses aspectos aí na hora de fazer acontecer, e você vai se respeitar mais
né? Você vai se respeitar mais quando você cumprir suas promessas. Então, se você estabelece metas, você tem que fazer e realmente dar o seu melhor para atingir essas metas. Eu vejo pessoas que estabelecem uma meta e aí 10 dias depois já não está difícil, então eu vou diminuir um pouco. Não, eu acho que a gente precisa diminuir aí mais 20%, que aí a gente vai atingir. As pessoas não vão te respeitar e você mesmo não está se respeitando mais porque você empenhou a sua palavra, né? Então, no plano de ação, a gente empenha a palavra de que vai colocar aquele plano de ação no ar, a gente tem que envidar todos os esforços para que ele entre no ar. Se a gente não está conseguindo fazer isso, a gente tem que buscar ajuda, tem que conversar com os colaboradores, tem que conversar com as lideranças, eu não estou conseguindo, alguém pode me ajudar? As pessoas não perdem respeito quando a gente pede ajuda. As pessoas perdem o respeito quando a gente promete e não entrega. Não, eu vou entregar amanhã. Aí o amanhã chega, olha, hoje não deu. Vamos deixar para amanhã? Pronto, já não tem mais o respeito. A gente precisa cumprir as nossas promessas, então também na hora de estabelecer promessas, a gente tem que saber aí os nossos limites para não prometer o que a gente não vai conseguir entregar. Então, a gente se respeita, a gente vai se respeitar mais. Quanto mais entregas a gente fizer daquilo que a gente prometeu. Tudo que a gente promete, a gente cumpre, a gente dá o nosso melhor e a gente chega lá. E isso faz com que a gente se respeite mais. Então, confiança, admiração e respeito estão interligadas, têm pontos em comum. Então, a gente faz uma coisa para ser respeitado e também vai ser admirado e também vai gerar mais confiança nos nossos relacionamentos. E é assim, com esses 3 sentimentos, que realmente a gente vai conseguir aí um caminho maior de sucesso para alcançar a posição executiva que a gente quer. É fácil? Óbvio que não é. Porque se fosse fácil, todo mundo chegava numa posição executiva. A posição executiva é para poucos, né? Mas começa com o nosso querer, depois com o nosso agir. E aí tem muita coisa para a gente fazer, inclusive gerar, né, esses 3 sentimentos nas pessoas importantes que estão ao nosso redor na organização. Colaboradores e líderes que precisam aí nos alavancar para cima, os colaboradores, e nos puxar, que são as lideranças. Confia e vai. Gere confiança, admiração e respeito, que é uma forma muito boa de você se amar mais e chegar na posição executiva, que é o seu sonho. Até o próximo!